foi bem rápido. Retornamos no programa 89 Saúde Master ao vivo. Vamos sempre lembrar dos nossos indicativos de interação. Vocês têm o código QR, ele vai aparecer durante todo o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master e basta apontar a câmera do celular e você vai poder fazer uma pergunta aqui através do WhatsApp. O YouTube está transmitindo agora ao vivo para todo mundo em TV Master Play e temos também o endereço da internet, é só colocar tvmaster.tv. Outro artifício bem interessante para quem estiver agora em qualquer navegador, em qualquer lugar do mundo, no campo de endereço, se você colocar para esse segundo bloco, iaidoutora.com, por extenso, iaidoutora.com, também vai cair aqui no WhatsApp, nas nossas redes sociais e poderemos de alguma forma interagir. Já tenho aqui ao meu lado, e eu já digo, é uma honra, a doutora Bagnólia Araújo. Repito, um dos grandes nomes do Brasil quando a gente fala de medicamentos. Doutora, seja bem-vinda. Mais uma vez, a senhora está no Saúde Master. Muito obrigada pela segunda oportunidade da gente estar aqui no programa Saúde Master para falarmos de um tema tão importante, que é a utilização de medicamentos durante um processo, né, durante um período que está se alongando, que é dessa pandemia da Covid-19. Então, é uma honra estarmos aqui, é uma honra, em nome do Departamento de Ciências Farmacêuticas, do Centro de Saúde, da UFPB, a gente está aqui para prestar esclarecimentos e tirar dúvidas no tocante à utilização de medicamentos, principalmente durante essa pandemia. Doutora Bagnólia, o currículo da senhora é uma coisa realmente impressionante. É lógico, a gente vai se ater mais às perguntas, as dúvidas são muitas, mas eu nunca me esqueço. Creio, doutora, que foi em 2019, a senhora ganhou o maior prêmio que se dá no âmbito da farmácia no Brasil, não é isso, doutora? Foi. A gente foi agraciada com a comenda do Método Farmacêutico Nacional. É uma honraria que profissionais farmacêuticos são reconhecidos pelo Conselho Federal de Farmácia pela sua ação durante toda a sua profissão. Nosso departamento, nossa universidade, temos vários colegas que receberam essa comenda, essa honraria, e para a gente é muita satisfação. São 35 anos dedicados à profissão farmacêutica e após 33 anos, a gente recebeu esse reconhecimento. Doutora Bagnólia, é lógico, não faltam polêmicas quando o assunto é medicamentos ligados à Covid. Mas nós já temos pelo menos um auxiliar no tratamento da Covid autorizado, vamos dizer assim, liberado pela Anvisa. E a gente vai começar o nosso programa com a doutora Bagnólia falando desse medicamento que é o Remdesivir. Doutora, eu já vou dizer uma coisa, mas a senhora realmente está totalmente balizada e fundamentada para falar. Eu acho que esse medicamento não chega nem tão cedo nos hospitais do Brasil, porque é caro, viu, doutora? Quase 20 mil tratamento de uma pessoa. E aí, doutora? Isso, né? O Remdesivir, ele é um antiviral, né? Já foi utilizado para o tratamento do ebola. Está controverso ainda, ficou muito controverso os estudos clínicos sobre o Remdesivir. Da outra vez que eu estive aqui no programa, eu afirmei, né, que pelos estudos daquela época, ele não se havia conclusão de que ele seria efetivo para a Covid. Os estudos avançaram, né, e chegou-se à conclusão que ele pode ser utilizado para pacientes hospitalizados, sem a utilização, pacientes graves, mas que não estejam fazendo uso da intubação, que é a ventilação mecânica. Quais são as desvantagens, né? Qual é a vibração? A notícia boa foi,
de todos os medicamentos que estão sendo testados, o Remdesivir foi o primeiro antiviral, realmente antiviral, porque nós temos alguns medicamentos que são utilizados no tratamento da Covid, mas que não são antivirais, que foi autorizado para tratar a Covid-19. A problemática desse medicamento, primeiro, para nós brasileiros, né, nós não temos esse medicamento na prateleira da nossa farmácia, ele não é autorizado, não era autorizado aqui no Brasil, passou a ser, né, nesses menos de 5 dias atrás, mas como se trata de uma pandemia, ele é um medicamento que, além de muito caro, ele é um medicamento intravenoso. Então, vocês imaginem tratar milhões de pessoas no mundo, né, com um medicamento intravenoso. Qual é a forma medicamentosa mais apropriada para tratar milhões de pessoas no mundo, ou bilhões de pessoas do mundo, já que estamos com uma doença que recebe o nome de pandemia porque ela alcança os 5 continentes do mundo, com um medicamento intravenoso. Então, eu diria que pelos resultados que foram apresentados, assim, a gente vibra, por quê? Qual é o melhor resultado do Remdesivir? Ele não diminuiu o número de mortes, mas ele diminuiu o tempo de estadia, de hospitalização de um paciente, o que alivia, né, o que libera leitos para que se tenha leitos mais livres para outros pacientes. Mas os estudos até agora, é por isso que a OMS ela não recomendou para usar no mundo todo, porque não houve redução de mortes. Esse estudo agora que foi apresentado também não houve. E o que é que a população vai entender agora? Foi autorizado aqui pela Anvisa, mas só para uso hospitalar, e muito provavelmente não vai ser comercializado em farmácias. E uma informação muito importante, o Remdesivir não tem nenhuma aplicabilidade para prevenir a Covid-19, nem para tratar a Covid-19 na forma leve. Ou seja, só serve para paciente hospitalizado, grave, com oxigênio-terapia, porém sem ventilação mecânica, sem intubação. Se você me permitir, Fábio, Pois não, nós temos um outro medicamento que foi aprovado para o tratamento da Covid, que não é antiviral e que reduz mais mortes do que o Remdesivir, como, por exemplo, a dexametasona. Certo. A dexametasona reduziu o número de mortes de pacientes que estão em oxigênio-terapia em 20% e dos pacientes entubados em 33%. E um tratamento com dexametasona, por exemplo, vamos comparar os quase R$20.000, que seria 5 dias de tratamento de Remdesivir, com menos de R$40 ou menos de R$30, a gente trataria um paciente com dexametasona ou com prednisolona, que é o que os nossos médicos estão prescrevendo aí. Mas, de novo, dexametasona, prednisolona, só pode ser usado em paciente grave e crítico. O que é o paciente crítico? O que está em UTI, precisando de ventilação mecânica. Eu não posso usar esses medicamentos como preventivo. Doutora Bagnoli Araújo, achei muito importante a senhora citar esses 2 medicamentos. Agora, doutora, tudo hoje é emergencial, como bem sabemos. Ou seja, a gente está lidando com vidas, são centenas, milhares de vidas aí que estão sendo perdidas pela Covid. Qual seria a relação desses medicamentos com os hospitais atualmente? Brasil, Paraíba, o que é que a senhora vê? Já temos esse segundo medicamento? Quando poderemos ter? Qual a realidade? Com relação ao Remdesivir, a gente não... a Anvisa, né, a gente está vendendo o peixe do jeito que comprou. A expectativa é que o laboratório que o produz, que é o Gilead, ele tem condições, sim, de fornecer, não só para o Brasil, como para outros países. E eu não posso prever aqui para vocês, na atual situação que nós nos encontramos com relação ao gerenciamento nacional da pandemia, em que tempo o Remdesivir chegaria aqui no Brasil. Mas a dexametasona, a prednisolona, já faz parte do protocolo de tratamento da Covid em todo o Brasil. Resultados clínicos feitos como manda a técnica, como manda a ética, resultados científicos, com evidência científica,
Então, prednisolona, dexametasona, que são o grupo dos corticoides, já fazem parte do protocolo de tratamento da Covid no Brasil e são medicamentos extremamente baratos. Lembrando que nem são preventivos, ou seja, eles não evitam que a gente se contamine e nem eles poderão ser usados no início da doença, na fase leve da doença, porque faria um efeito contrário. Ele agravaria a dexametasona ou a prednisolona, né? Eu tenho que chamar a atenção porque nós estamos tendo muita prescrição médica de médico prescrevendo prednisolona no lugar da dexametasona. Lembrar que a dexametasona, ela chega de 7 vezes mais potente do que a prednisolona, mas que nenhum dos dois podem ser prescritos ou administrados se o paciente estiver na fase leve da doença. Porque são medicamentos que, pelo seu mecanismo de ação, eles vão suprimir a atividade do sistema imunológico. O meu colega que acabou de sair daqui falou que a principal coisa que tem que estar boa no nosso corpo para reagir a essa doença é o sistema imunológico. E se você toma corticoide no início da doença, você breca, você faz com que o seu sistema imunológico não funcione e o vírus ganha a luta, e aí esse paciente pode agravar para a fase, piorar para a fase grave. A gente diz que é grave quando está precisando da oxigenoterapia, quando tem comprometimento pulmonar, e diz que é crítica quando esse paciente necessita de internação em UTI. Doutora Bagnoli Araújo, é lógico, a senhora falou agora num problema muito sério no Brasil, isso já antigo, que é a automedicação. Doutora Bagnoli, eu acho que as farmácias não têm do que reclamar. Aí, doutora, eu queria, Gil, se possível, na câmera aberta, doutora, eu vou contar uma coisa para a senhora analisar. Doutora, eu só fiz até agora na minha vida uma viagem internacional. Ou seja, só consegui fazer uma e foi antes da pandemia e pronto, né? E o que ocorre? Essa viagem foi para o Chile. Aí eu estou me lembrando de uma coisa. Nós tivemos de precisar de um medicamento quando no Chile. Sim. Doutora, foi a maior dificuldade em encontrar uma farmácia. A gente vê aqui no Brasil que é uma loucura, ou seja, se você encontra alguns locais com 10 farmácias, 5 de um lado, 5 do outro, praticamente coladas vizinhas, todas têm mercado, todas estão ganhando dinheiro. E aí, doutora? Então, muito bem colocado, né? Eu tenho um guru, o meu mentor da farmacologia, na época do meu mestrado, é o professor Thomas George. É um indiano que foi quem nos encaminhou para a área da pesquisa em farmacologia. Isso em 1987, idos de 87, 89. E ele dizia para a gente em sala de aula assim, o grau de desenvolvimento de um país é inversamente proporcional ao número de farmácias e drogarias que ele tem. Se a gente considerar que uma farmácia é um estabelecimento de saúde, né, e que ela comercializa um produto que não existe nenhuma possibilidade de nenhum medicamento não trazer um dano a um paciente se ele for mal utilizado, então, assim, se a gente olhar, como você falou, a gente caminha de um lado de uma avenida, nós temos 5 drogarias, do outro lado da mesma avenida a gente tem mais 5 drogarias da mesma rede. Verdade. Inclusive, né? Verdade. Da mesma rede. Então, a situação não está favorável, então, para o Brasil, porque se nós temos tantas drogarias assim, significa que o acesso ao medicamento está sendo feito de maneira, vamos dizer assim, a parte financeira, econômica que permeia por esse meio está muito maior do que a parte de saúde propriamente dito. Porque é preciso entender que uma drogaria é um estabelecimento de saúde, que uma farmácia é um estabelecimento de saúde. Né? Então, é algo bem complexo da gente avaliar e de dizer aqui, da gente de procurar uma explicação para isso. Né? Quando a gente vai estudar a história da farmácia no Brasil, a gente entende por que é que a gente está do jeito que a gente está, com esse tanto de drogarias e farmácias. Mas o que mudou, né, pelo menos aqui na Grande João Pessoa, é que em todas elas, hoje, a gente encontra o profissional farmacêutico para fazer o papel dele de orientação,
de cuidado, de dispensação de medicamentos de maneira adequada, que antes, coisas de 15 anos atrás, isso não era uma realidade. Não era uma realidade. Ou Não seja, já é uma mudança, positiva, né, é. doutora? Hoje em qualquer drogaria que você entrar em João Pessoa, você vai encontrar um profissional farmacêutico para lhe orientar. Né? Essa também não é a realidade dos 223 municípios da Paraíba, mas estamos avançando nesse sentido. Doutora Bagnoli Araújo, como sempre, doutora, várias perguntas aqui, eu vou voltar a avisar. Essas perguntas de cunho político, nós não vamos realmente ler aqui no programa. A gente sempre teve o esmero, o cuidado, o profissionalismo, a ética, a responsabilidade de atuar segundo fatos, segundo a ciência. É lógico que outras perguntas, como essas que estão chegando, eu vou perguntar à doutora. Doutora, tem um casal aqui, ele pede para não revelar o nome, eu não vou revelar. Ele diz mais ou menos o seguinte, que como muitos brasileiros não pegaram ainda Covid, mas estão tomando de tudo. Aí, doutora, ele dá alguns nomes aqui de coisas que está tomando. Inclusive, ele pede a minha opinião e depois a da doutora. Eu vou ter que dar a minha opinião. Ele diz que está tomando, o casal está tomando vitamina D, C e E, está tomando própolis, ivermectina, de vez em quando toma cloroquina, azitromicina quando sente que a garganta está arranhando, de manhã já acorda com água morna com limão. Também disseram para ele que o chá de boldo é bom. Aí ele pergunta, Fábio, qual a sua opinião? E depois da doutora, a minha opinião, mais cedo ou mais tarde, mesmo não pegando a Covid, se Deus quiser, o casal vai precisar de um médico. Não é isso, doutora? Por quê? Tomando tudo de uma vez só, certamente, sem indicação médica, há uma probabilidade grande de precisar de um médico. E aí, doutora? Então, quando você começou a ler a quantidade de medicamentos que esse casal colocou, eu fui aqui definhando na minha imagem, né? Assim, é muito triste a gente estar vivendo essa situação. Esse arsenal, né? Eu vou chamar de arsenal porque eu considero armas. Esse arsenal de medicamentos que esse casal está utilizando está mais grave porque não é por automedicação. Nós temos realmente alguns municípios, alguns médicos que estão utilizando o famoso kit Covid. Né? E nenhuma doença, preste atenção, nenhuma doença, nenhum paciente pode ser tratado de maneira igual. Se eu tiver 100 pessoas doentes da mesma doença, essas 100 pessoas não irão receber os mesmos medicamentos, mesmo que aqueles medicamentos sejam comprovadamente indicados para aquela doença. Vocês imaginem na Covid-19 que até o presente momento, nós não temos nenhum medicamento disponível dentro dos hospitais ou da farmácia que seja específico para tratar a Covid. Aí você imagine um paciente, esse casal, que não pegaram, não contraíram, não se contaminaram com o vírus e está esse tempo todo tomando essa quantidade de medicamentos, fora os remédios caseiros que foram citados, né? O chá de boldo, por exemplo, né? E a água de limão, não é isso que falou? Metade desses medicamentos já foi comprovado que eles não têm nenhuma eficácia, nem preventiva e nem curativa para a Covid-19. De quais medicamentos eu estou falando? Nessa lista que o casal colocou: azitromicina, cloroquina, ivermectina, vitamina C. O estudo que prova que vitamina C e zinco não são preventivos de Covid foi publicado o mês passado, em fevereiro de 2021. A gente está aguardando os estudos clínicos com a vitamina D. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. As vitaminas e os microelementos como o zinco, nós precisamos, para que o organismo funcione de maneira ideal, de uma quantidade muito pouca. Então, não existe a possibilidade de eu aumentar a dose de vitamina C, de eu aumentar a dose de vitamina E, de eu aumentar a quantidade de zinco, e isso, vamos usar a linguagem popular, e isso turbinar o meu sistema imunológico.
Não existe esse tipo de tratamento. Quem é o paciente que precisa de vitamina? É aquele paciente que tem hipovitaminose. É aquele paciente que apresenta uma baixa de vitamina D, que apresenta uma baixa no seu sangue de vitamina C e de vitamina E. Esse paciente precisa de tomar vitaminas. Mas, se você é o organismo, se você se alimenta adequadamente, se hidrata adequadamente, se você dorme as horas de sono que tem que dormir, o seu organismo não precisa desse tipo de medicamento. Eu quero dizer para o casal que hoje faz exatamente 1 ano que nós estamos trabalhando em trabalho remoto, e durante esse 1 ano eu não tomei nenhum medicamento e eu não contraí a Covid. Por que é que eu não contraí? Porque eu fiz as medidas restritivas, estou fazendo, aqui estou de prova para vocês, estou usando máscara, estou ficando no isolamento social o máximo que eu posso, e estou fazendo a higienização das mãos com álcool gel. E estou fazendo o quê? Procurando reforçar a alimentação, procurando dormir mais um pouco. E quem é que está me salvando? Quem é que está me salvando é o meu sistema imunológico. Quando você escuta alguém que diz assim, eu tomei ivermectina, azitromicina e cloroquina, e eu tive Covid e não evoluí para a fase grave, ou eu não tive Covid porque eles foram preventivos, eu vou dizer para vocês que quem tomou esses medicamentos e não teve Covid é porque o sistema imunológico foi quem resolveu o problema. E, combinando aqui com o meu colega Fábio César, se você está tomando esse kit de medicamento que foi lido aqui agora para nós, os seus rins e o seu fígado são candidatos a terem complicações, né, de hepatite medicamentosa. Já está provada que a ivermectina, estão aí aparecendo vários pacientes com complicações hepáticas e, no futuro, com complicações renais por conta da overdose ou da dose baixa em longo prazo da ivermectina. Com cloroquina e azitromicina, nós temos 2 grandes problemas. O pior é no coração, porque são medicamentos que dão como efeito colateral arritmia cardíaca, e isso pode levar no futuro a problemas. A gente tem aí uma quantidade imensa de pessoas na população que sobreviveram à pandemia, elas apresentarem problemas cardíacos e de hipertensão. E a cloroquina, em especial, com a hidroxicloroquina, ela pode causar perda da visão periférica a longo prazo. E isso é muito sério. Imagina aí você tomar esses medicamentos, sabendo que eles vão ter esses efeitos, e você está tomando, uns se automedicando, e outros, porque a azitromicina, por exemplo, você só adquire com prescrição médica, com receita médica, e outros com os próprios profissionais médicos prescrevendo. Nós ainda temos médicos aqui na nossa João Pessoa que ainda está prescrevendo hidroxicloroquina e ivermectina, mesmo que os estudos provaram que não funcionam. A desistência de buscar a eficácia da cloroquina, azitromicina e hidroxicloroquina para a Covid foi em junho de 2020. Desde junho de 2020 que o mundo parou de pesquisar esses 3 medicamentos para a Covid. Doutora Bagnoli Araújo, eu quero sempre agradecer a enorme audiência também pelos canais da Claro e Neto, os canais 20 e 520 em HD. Doutora Bagnoli, estão perguntando aqui, gostaria de saber da senhora que falasse um pouco sobre essas novas mutações do vírus. E aí, doutora? Então, eu não sou uma especialista, né, em mutação viral, mas eu vou falar para vocês a informação geral que dá para todo mundo, eu espero que dê para todo mundo compreender, né? A pessoa o especialista nessa parte aí é um virologista, um infectologista, mas o que é que a gente sabe pelo conhecimento também que temos das bactérias? Cada vez que o vírus ele se multiplica, cada vez que ele entra dentro de uma célula nossa e que ele vai fazer a sua replicação, há uma chance, nesse processo de replicação, de crescimento, de multiplicação, dele desenvolver mecanismos de resistência, de luta, né? Porque o vírus vai lutar contra o que nós estamos utilizando para derrubá-lo, ou contra medicamentos, ou contra as vacinas. Então, essas variantes que estão surgindo, eram previsíveis que elas surgissem, e
Fora a informação de que essas variantes estão vindo com poder de contaminação maior do que a original, pelo menos até agora, os estudos mostram que as vacinas que nós temos autorizadas, elas estão cobrindo também essas variantes. Agora, isso é o que eu estou dizendo hoje, nesse horário. Possa ser que amanhã, possa ser que o mês que vem, a gente tenha aí algumas surpresas. O que é que nós podemos fazer para as variantes diminuir a probabilidade delas aparecerem? Seguir as medidas restritivas. Nós temos que usar máscara, nós temos que não nos abraçar. Eu tenho uma colega que comemorou o aniversário da sogra dela, os filhos, os netos, 20 pessoas na comemoração do aniversário. Das 20, 16 testaram positivos. E 6 desenvolveram a doença. Então, dá para deixar a festa de aniversário para depois. Dá para deixar a comemoração do casamento para depois. Porque não é o momento. Quanto mais a gente circular, quanto mais a gente se tocar, mais a gente dá probabilidade do vírus se replicar. Em cada ciclo de replicação desse, eu aumento a chance de aparecer uma mutação. Detalhe importante, vírus é diferente de bactéria. A bactéria tem vida, o fungo também tem vida, mas o vírus não tem vida. O vírus, ele só vai se replicar se ele conseguir entrar em nossas células. Então, se eu deixei ele aqui circulando no ar, e eu colocar álcool gel na minha mão para que ele não entre nas minhas células, ele morre, né? Morre no sentido de que ele não é morrer porque ele não tem vida, né? Ele vai ficar inativado. E aí, ele inativado, ele não transmite nem causa doença, que é o que o álcool vai fazer com ele e o que a água e sabão vai fazer, essa inativação. Doutora Bagnólia Araújo. Doutora, essa semana, mais precisamente, nós tivemos, vamos dizer assim, uma esperança, eu pedi até para que a senhora analisasse, encontrei até todo um material, vamos dizer assim, do ensaio técnico. Eu sei que são muitas páginas, a senhora deve ter lido, muita palavra técnica, mas a gente vai tentar aqui transmitir num linguajar bem acessível. Doutora, se chama a proxalutamida. É por aí, doutora? Me corrija aí se eu tiver errado. O nome não é muito simples, né? Proxalutamida. Essa é a novidade dessa semana, em relação à perspectiva de tratamento para a Covid-19. A proxalutamida é uma substância, um fármaco, que nós não temos no Brasil, autorizado, em uso no Brasil. É um fármaco relativamente novo. A proxalutamida está classificado como um antiandrogênico e está indicado na sua bula para tratamento, por exemplo, de câncer de próstata, de aumento do volume prostático e entre outras coisas. O que é que aconteceu? Alguns cientistas brasileiros, em associação com alguns dos Estados Unidos, pesquisando sobre essa substância, viu-se que ela pode, em nível, lá no núcleo das células, inibir a expressão de um receptor que o SARS-CoV-2 usa para invadir nossas células. Esse receptor também é uma das novidades, assim, né? Já faz uns 6 meses mais ou menos, mas quando a pandemia começou, quando essa doença foi descoberta, só se descrevia um receptor para o vírus invadir nossas células. Esse receptor era a enzima ECA2. Agora existe uma outra enzima, né, chamada TMPRSS2, que é capaz de desligar o vírus dessa ECA2 e colocar para dentro das nossas células. Então, a gente já tem uma outra possibilidade, uma outra maneira do vírus entrar em nossas células. Esse fármaco relativamente novo, esses cientistas levantaram a hipótese de que eles poderiam impedir a expressão dessa proteína e aí o vírus não poderia entrar mais no nosso corpo. O estudo é um estudo aparentemente promissor, mas ele é um estudo prévio, preliminar. Ele ainda não foi publicado e analisado pelos pares, ou seja, pelos outros cientistas, né, da área, para analisar e tentar reproduzir algum dado dele. A gente está aguardando a publicação. O que saiu na mídia, né, inclusive que o Fábio me mandou e outros colegas me mandaram, que eu estou sempre monitorando essas pesquisas, saiu uma apresentação em PowerPoint mostrando esses resultados que ainda não foram publicados.
né? Mas, de novo, se a proxalutamida vingar como um medicamento para o tratamento da Covid-19, que eu espero que dê certo, de novo, ela não vai ser utilizada nem para prevenção. Nesse estudo prévio, ela só foi utilizada em pacientes pacientes que estavam com a Covid moderada a grave. Então, de novo, ainda não é um medicamento de prevenção que vai evitar que o vírus entre no nosso corpo, ou evitar que ativar o nosso sistema imunológico para reagir, como faz assim as vacinas. Então, ainda é preliminar. Eu tenho uma ressalva, né? Eu também sou pesquisadora, eu também busco substâncias ativas, né? Não para a Covid, mas para outras coisas que eu estudo. Mas eu não gosto de divulgar resultado preliminar para a população toda e em redes sociais. Entendi. Porque é um perigo. Nós estamos numa pandemia e se alguém publica, né? Recebe no WhatsApp, recebe no Instagram, recebe no Facebook, que essa substância vai ser a cura da Covid, quando a gente ainda está com um dado preliminar, o número de pessoas, de pacientes testados foi um número bom, né? Foram mais de 400 pessoas, isso é bom. É um estudo duplo cego, randomizado, né? Aleatório, como manda a técnica, mas uma coisa me preocupou nesse estudo, é que eles fizeram uma comparação com o que eles chamaram de o grupo que recebeu o tratamento padrão para a Covid. E nesse estudo, o tratamento padrão que foi comparado foi a nitaxosanida, que é a Anita, em nome de marca, e o que nós acabamos de falar, azitromicina. Então, pelos conhecimentos que nós temos, eu já fiquei um pouco receosa, porque nitaxosanida e azitromicina não são tratamentos padrões para a Covid-19. Então, tem essa limitação do método, mas nesse estudo, né, comandado por grupos de brasileiros, tem também a comparação com o grupo placebo. Esse fármaco é na forma de comprimido, e eles deram para as pessoas o que é o grupo placebo? É o grupo de pacientes que receberam o comprimido, só que dentro do comprimido só tinha... É o ser duplo cego, que é o que a gente espera de uma pesquisa séria. Duplo cego significa que quem estava recebendo o comprimido não sabia se era a farinha ou se era o próprio fármaco, e quem estava administrando também não sabe. Isso é para tirar aquela parte de efeito que é relacionada com a parte sugestionada, né, do psicológico. Tem gente que toma um medicamento, nós temos pessoas hipocondríacas, né? E as pesquisas mostram que no desenvolvimento de um medicamento, às vezes, 30% do seu efeito é por conta dessa parte sugestional do psique. Por isso que uma pesquisa bem feita, ela tem que ser feita nessa forma duplo cego. Doutora Bagnoli Araújo, como a senhora é inteligente e prudente, viu, doutora? Porque eu conheço essas pessoas, viu, doutora, que passaram aí. Gil, tem um nome aí, Samel, em uma dessas fotos Samel, aí, eu conheço. Eu morei, já falei por algumas vezes, eu morei 14 anos em Manaus. Essas fotos aí, vocês estão vendo aí, Samel, isso é um grupo particular tem vários hospitais, várias clínicas na cidade de Manaus, entende? Eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento, mas assim, eu acho muito interessante o que a senhora falou, porque num momento como esse, que está todo mundo cheio de informação e muita preocupação, isso pode induzir a uma experiência que não venha a ter o êxito esperado, não é isso, doutora? E eu vejo por outro lado, tem pessoas poderosas, sempre no meio desses medicamentos, desses tratamentos, de repente já tem gente pegando um jatinho, indo para Manaus para pegar o medicamento. Isso. Porque tem ocorrido de tudo na Covid, viu, doutora? Exatamente. Isso foi o que aconteceu com a azitromicina, isso foi o que aconteceu com a ivermectina. Se publicou um resultado preliminar, sendo que aqueles resultados eram muito mal feitos. Aqui não, aqui a gente tem um protocolo que segue a técnica, e a gente só não está tendo uma corrida para esse fármaco, esse medicamento, hoje, porque ele não tem no Brasil. Mas o outro, já que você colocou, né, a questão do Grupo Samel, um outro viés que esse trabalho tem, que do ponto de vista ético não é muito bom,
é que todos os pacientes de todos os hospitais testados, que participaram da pesquisa, foram cerca de 15 hospitais, pertencem ao mesmo grupo. Então, se eu quiser pegar essa pesquisa e eu expandir e eu fazer a transposição dela para a população como um todo, eu vou ter um complicador, porque para a gente levar para a população como um todo, por isso que eu disse que os dados eram preliminares, né? Eles precisam fazer esse teste multicêntrico, não só em Manaus, porque a população de Manaus tem problemas endêmicos que o Brasil não tem, que o mundo não tem. Então, para vir para a população usar como um todo, para vir para a fase clínica 2 ou 3, eu preciso de ter esses testes sendo feitos em vários lugares, em vários hospitais, e que não pertençam ao mesmo grupo, para a gente sair do viés do conflito de interesse. Doutora Bagnólia Araújo, nós estamos chegando praticamente no final do segundo bloco do programa hoje, de número 89, Saúde Master. Doutora Bagnólia, eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Quando eu avisei que a senhora estaria aqui, como está, muitas perguntas vieram em cima da ivermectina. Sim. Aí, doutora, eu vou sintetizar em uma pergunta, para a senhora ser bem breve, e depois a senhora vai finalizar com uma mensagem de esperança. Certo. A pergunta da ivermectina é uma pergunta minha, do Saúde Master. Deixa eu perguntar à senhora, doutora. Será que não pode, é uma hipótese, será que não pode, em um futuro, se descobrir ou atestar que a ivermectina pode diminuir a carga viral da Covid? Isso poderia acontecer, ou não há possibilidade de acontecer, ou essas pessoas estão todas, mesmo as que estão falando no tratamento preventivo, não estou falando em cura, obviamente, mas isso pode vir a acontecer. Qual a opinião da senhora? Vamos lá, excelente pergunta. Em ciência, a gente fala sempre da informação que a gente tem agora, hoje. Amanhã, eu já posso ter uma outra informação científica e mudar tudo. Pelos dados que nós temos hoje, 17 de março de 2021, todos os estudos que foram feitos com ivermectina não foram conclusivos para dizer que ela previne ou não previne, que ela cura ou não cura. Diferente da azitromicina, da cloroquina, da hidroxicloroquina, da nitaxosanida, que esses foram conclusivos. Agora, o efeito que a ivermectina teve sobre o vírus em células de macaco, né, in vitro, numa plaquinha, num tubinho de ensaio, foi maravilhoso. A ivermectina diminuiu a replicação viral em 98%. Qual é a problemática que nós temos com a ivermectina que não dá para se concluir que ela é eficaz, preventiva ou curativa? Porque a ivermectina é apresentada na forma de um medicamento chamado de comprimido, e na dose de 6 miligramas. E aí, o que é que a ciência mostrou? Que ivermectina, comprimidos orais de 6 miligramas, não gera no sangue do paciente concentrações adequadas para atingir o vírus. Agora, você me perguntou, no futuro, ela poderá vir a ser eficaz, a diminuir essa carga viral? Ela poderá sim, se mudar a forma de apresentação dela. Por exemplo, se ela pudesse ser transformada numa forma de aerossol, numa forma de spray, se usando a tecnologia farmacêutica, ela fosse apresentada na forma de nanopartículas, porque o problema da ivermectina é que quando você toma ela por via oral, 98% dela já vai embora nas fezes. Então, o que significa? A quantidade absorvida da ivermectina que vem para o nosso sangue, não consegue ser eficaz. Faz 10 dias, mais ou menos, que se publicou aí, né, também em redes sociais e tudo, dizendo que tinha sido feito um estudo randomizado, que é isso que eu estou falando, duplo cego, com placebo, com a ivermectina, mas não é bem isso. Ali é uma mistura de dados, muito confuso, tem pesquisa com N de 10, com N de 24, N que eu digo é o número de pacientes. Então, assim, hoje, vamos dizer assim, a preço de hoje, com 6 miligramas em comprimido por via oral, ela não faz absolutamente nada na Covid-19. Mas ela é uma substância química que a gente está administrando no paciente
que vai poder danificar fígado, rins e sistema neurológico. Por quê? Porque a ivermectina, ela age no parasito, no carrapato, no piolho, em um receptor, em uma proteína, que nós temos essa mesma proteína no nosso sistema nervoso central. Então, é comum, as pessoas que estão me ouvindo vão confirmar isso. Se vocês tiveram parentes que usaram ivermectina preventivamente e depois elas desenvolveram o Covid, essas pessoas têm lapso de memória, elas chegam em casa desconhecendo o ambiente, isso tudo é o efeito da ivermectina no sistema nervoso central, que se sobrepõe ao do vírus. Lembrem-se que o vírus, o SARS-CoV-2, ele atinge o nosso sistema neurológico e é por isso que alguns pacientes perdem o olfato e perdem o paladar. Mas nem todo paciente vai perder o olfato e o paladar. Então, eu sugiro, que olha, eu tive, pronto, vou dar um exemplo em casa. Pois não, doutor. Agora, há 20 dias atrás, meu esposo e minha filha tiveram Covid-19 na forma leve. Fez o RT-PCR do jeito que como manda o padrão. Como manda o padrão, no tempo certo, os dois testaram positivo. Foi na forma leve. O que é que eu fiz? Eu fiz o que manda o protocolo. Qual é o protocolo? Isolar 14 dias e monitorar os sintomas que está apresentando. O que é que eles apresentaram? Dor e febre. O que é que eu dei para eles? Dipirona. A dipirona está na prescrição de todo paciente que tem Covid leve e apresenta febre e dor muscular, que é muito forte essa dor. Aí, eles não evoluíram para a forma grave. Cumpriram os 14 dias de isolamento, todo o protocolo dentro de casa, usando máscara, álcool gel, reforçando a alimentação, reforçando a hidratação, muito líquido, reforçando a alimentação para... Foi a mesma coisa que o meu colega que me antecedeu disse, com relação às crianças. Reforce a alimentação para poder o sistema imunológico encontrar o vírus e dar conta dele. Agora, eu não posso dizer que a dipirona tratou a Covid dos meus parentes. Não, a dipirona não tratou a Covid. A dipirona, ela tratou o sintoma da dor e da febre e o sistema imunológico deles deu conta do vírus no ciclo que ele tem dos 14 dias. É isso que acontece. Mas o que é que acontece com esses outros medicamentos? O pessoal diz, eu tomei ivermectina, tive Covid e não agravei, então a ivermectina me preveniu. Não, não foi a ivermectina que lhe preveniu, foi o seu sistema imunológico. Doutora Bagnoli Araújo, o nosso tempo aqui realmente já está no final desse, eu caracterizo excelente a título de informação, Saúde Master de número 89, eu só tenho a agradecer à senhora, doutora. Sempre quando a senhora vem aqui, são muitas as perguntas. E eu estou me lembrando, doutor, eu acho que o nosso primeiro programa, a senhora lembra quantos meses atrás, doutora? Eu acho que foi cerca de uns 6 meses. 6 meses. E é incrível, é lógico que o programa está aí, como esse também estará nas redes aí da TV Master. Pode procurar no YouTube e nos vários indicativos. Doutora, praticamente tudo que a senhora falou no programa anterior, a senhora acertou. Não foi? Tanto, quando a gente vai pela ciência, a gente acerta. Não é isso, doutora? Muito obrigado, doutora Bagnoli. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui de novo. Eu estou falando aqui em nome da minha Universidade Federal da Paraíba, do meu Departamento de Ciências Farmacêuticas, do Centro de Saúde, de Ciência da Saúde, e estou falando aqui como uma cidadã preocupada com essa situação. Eu estou angustiada, como todos estão, mas a minha mensagem final é semelhante à do meu colega que me antecedeu. A gente tem que cumprir o que a ciência manda. E o que a ciência está mandando é que a gente faça o distanciamento social, que a gente use máscara, que a gente faça a higienização com álcool gel, e se tiver em casa não precisa do álcool gel, baixa água e sabão, e que a gente não deu aqui no nosso bloco para falar, mas eu vou puxar agora, que a nossa certeza, no momento, em relação ao tratamento para a Covid, são as vacinas. Então, vacina sim, não importa quem é o fabricante. Se ela foi autorizada pela Anvisa, se ela passou por todos os testes, vamos nos vacinar. Mas o fato de a gente se vacinar, como a vacina é nova e como a pandemia não foi embora, não quer dizer que a gente vá relaxar com as medidas protetivas. Então, é essa a mensagem que eu coloco. Eu sou uma pessoa de fé em Deus e eu acho que a gente tem que ter esperança
com todas as angústias que estamos vivendo. Torço para que o novo ministro da Saúde trace a linha da ciência, porque se ele for pela linha da ciência, o Brasil sai dessa pandemia e nós nos livramos dessa angústia. Muito obrigado, doutora Bagnoli Araújo. Nós estamos encerrando mais um programa Saúde Master, contando sempre e agradecendo a enorme audiência. Fiquem com Deus e até a próxima edição, que será de número 90.